Complemento também sobre a questão da uma separação sobre a questão de pregação dos mandamentos e tal, para dizer que são coisas diferentes. Uma coisa eventualmente eu receber algum tipo de confirmação mínima que seja, né? Ou média que seja, ou menos do que isso, uma confirmação meio baixa que seja, de algo que você eventualmente já concorda. Né? Então isso é uma situação de uma ideia que você já tem, que você está pesquisando, mas que você acha que é aquilo mesmo. Né? Depois alguém vem e diz alguma coisa para você nessa mesma direção, tudo bem, já era o que eu achava antes, então não vejo nenhuma prevalência, né, que o pessoal traz aí no que se refere à questão trabalhista, como já expliquei no vídeo anterior. Né. E outro que é um tema que também continuar com outras pesquisas. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, agora em relação à pregação dos mandamentos, situação diferente. Situação diferente. Eles eventualmente tentaram trazer, no caso, um argumento novo de alguma coisa que, para mim, não era confirmada, que eu não tinha confirmação antes, que era um tema. E um dos motivos que eu não tinha confirmação é porque aquele tema, naquela circunstância, tinha sido reaberto por causa do argumento de morte de filhos espirituais. E em relação a isso, eu não tinha fechado o tema. Então eu não tinha certeza que a pregação tivesse que ser feita, né? A pregação dos mandamentos. Nem depois eu tive. Então aí que tá. E qual é a grande questão? Eu não tinha resolvido esse tema. Eventualmente eles trazem uma confirmação de uma coisa que eu ainda não tenho, porque o tema tinha sido reaberto. Há por outros motivos também, mas um deles é esse, né, sobre a questão do argumento de morte de filhos espirituais. E ok. E eles dizem que eventualmente, a pregação, as pessoas estão presas a alguma coisa. Tá. Eles afirmam isso. Quando isso é dito, eu não tinha um tema fechado, achava que precisava de mais pesquisa, porque justamente aquele tema poderia ser, o argumento de morte de filhos espirituais poderia ser relativizado, de qualquer forma eu não relativizei ainda, achava que era um tema digno de pesquisa, mas que não iria fazer, e que inclusive um dos motivos que era justamente comentários alheios que de alguma forma me fossem mais ou menos convincentes, é o que aconteceu ali. Eu achei que aquele argumento foi dito de uma maneira que ali deu a impressão que realmente havia um argumento subalterno, que antes não, porque antes deu a impressão que eventualmente, quando eles disseram argumentos análogos, deu a impressão que eles não tinham a confirmação de que eventualmente se teria que falar do argumento dos mandamentos para que as pessoas não pesquisassem. Depois eles tinham esse argumento. Antes eu não achei que eles estavam respondendo em relação a isso. Eles não estavam falando isso de uma maneira nem direta nem indireta. Depois sim, né? Porque eu achei que justamente eles estavam falando em relação a isso. E justamente eles tinham, antes não, apenas na última repreensão eu achei que eles estavam falando sobre isso. Então, para mim, na verdade, era uma justificativa da questão da pesquisa, mas isso eu também já expliquei. Mas aí que é a grande questão. Eu não tinha confirmação que era dever, porque o tema foi reaberto em relação à morte de filhos espirituais. Ok, se os mandamentos deveriam ser falados ou não. Então eu recebi o argumento de morte de filhos espirituais, vou pensar mais sobre esse argumento, não tinha pesquisado ainda. Aí eles tentam trazer a confirmação dessa informação. Mas aí para mim só é uma desculpa para pesquisar, na verdade, já que eles me atacaram. Mas aí que está a grande questão. Nesse caso específico é diferente, porque não é uma coisa que eventualmente eu aceito, ou até quero, no caso, por exemplo, comparando com a questão trabalhista, que eu até quero que eventualmente eles tenham razão que o trabalho fosse necessário mesmo. Ou se eu não quero, pelo menos eu sou indiferente a ponto de não achar que ele é exatamente ruim. E isso é o que aconteceu em relação ao tema trabalhista. Então é uma confirmação um pouco inócua, porque justamente eu concordava com o próprio comentário. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, nesse caso da repreensão, não. Porque aí que tá. Eu achava que. Não é exatamente o que eu achava que não era dever, mas eu estava confuso. Às vezes eu achava realmente que não era dever. Às vezes, mais ou menos. Então, a ponto que eu achava que o tema precisaria de pesquisa. Mas se fosse um dever, eu não concordava. Então eu não teria que pesquisar só para descobrir se é um dever. Não era só a questão. Eu teria que eventualmente. Aí que tá. Eu teria que mudar eventualmente a minha opinião para concordar com isso. Então essa é a questão. Então, e aí que tá, isso eu também, era uma situação que eu tinha o domínio do fato. Em 2021, antes de qualquer repreensão, eu sabia que não era, ou eu teria que obedecer 10 mandamentos, ou se eventualmente eu não obedeço de alguma forma, a pregação
poderia ser feito, porque eu não tinha confirmação de pesquisa. E nenhuma das duas situações eu concordava. Então não era só saber o dever, eu teria que concordar com isso. Então era justamente essa questão. Diferente da questão da situação trabalhista, em que é uma coisa que eu concordava ou era indiferente. Aqui não, eu não sou indiferente porque eu não concordo, mas talvez eu mude de opinião. Seja na concordância, seja na que a situação, concordando ou não, teria que fazer mesmo assim, mesmo que eu não goste, ou mesmo que eu não concorde. Né? Eu teria que reconhecer como dever. Mas aí que tá. A pesquisa em relação a essas duas questões, concordância e vontade, não foi feita. Ela não foi feita antes da repreensão. Ou, vamos dizer, de alguma forma foi feita parcialmente, mas o tema reabriu com morte de filho espiritual e aí eu não fiz de novo. Aí eu precisava superar alguns pontos novos que tinham surgido. Entendeu? E mesmo a questão de falar na igreja também era um problema. Né? Agora, entre outros, deve ter outros que eu não estou lembrando agora, mas enfim, alguns pontos aí. Então é isso. A questão de morte de filho espiritual, eu teria que concordar. E eu, eu teria que achar que é um dever, e não só achar que é um dever, eu teria que concordar para poder fazer. Tá bom, enfim, acho que isso está suficiente. Acho que a Morre deu para fazer um comparativo, para separar as duas questões e mostrar como elas são diferentes. Então eu discordo aí dos ataques das pessoas, porque as situações não eram ali as mesmas. E eu não acho que a repreensão era, no caso, fazer. O máximo que eles podiam fazer é sugerir uma, no caso, sugerir a continuação da pesquisa com base nos achados que eventualmente eles tinham. Então era só isso que eles, na verdade, poderiam fazer. Não havia não havia necessidade de repressão, era só avisar então isso, em relação às informações que se sucediam. Né? Então eu não concordo. Acho que não há necessidade do que aconteceu ao nível de repressão. Era mais fácil fazer mais fácil, mais correto fazer dessa forma e mesmo se é para sugerir, justamente, se é para sugerir também argumentos para que depois a pessoa pesquise, isso também poderia ter sido feito com mais mansidão. Aproveitando para fazer um adendo em relação àquilo que eu falei sobre a questão da raiva, né? Claro, eu estou dizendo a raiva muitas vezes quando a pessoa tem razão, não acho que é a qualquer momento que raiva, às vezes a raiva não cega as pessoas, e às vezes cega, às vezes, e quando não cega, aí tá, a pessoa preventivamente aplica a raiva, ela tem que ter razão, então também não é bem assim. Né? Então fica esse complemento do canal.